Vamos falar agora dos medicamentos em si. Quais são os efeitos que ele traz? Ó, papel e caneta na mão, vão anotando essas informações, porque isso aqui é bem importante para você poder ajudar esse cliente a entender, né? Então, já que a gente está falando dos hipnóticos de sono, dos remédios para dormir, o primeiro conceito que a gente precisa entender aqui é: isso daqui é uma forma errada da gente trabalhar, né? Pegar essas medicações não é o melhor caminho. E aqui, de novo, falando de automedicação, recorrer a isso não é a primeira opção e não pode ser, por conta desses problemas que eu vou falar aqui agora. O hipnótico de sono, o que acontece? Ele desliga o seu cérebro. O seu cérebro, naturalmente, ele não desliga, ele diminui as suas atividades durante a noite, mas ele não desliga, tá? E daí o que acontece aqui? Se eu desligo esse cérebro, ele deixa de processar. Então, durante a noite, o seu cérebro processa tudo que você viu, tudo que você sentiu, tudo que você comeu, com quem você falou, tudo que você viveu durante o dia, as emoções, tudo é processado durante a noite. Se o meu cérebro desliga por conta de uma medicação dessa, o que acontece? Eu deixo de processar pensamentos, emoções, sentimentos, cheiros, tudo. E daí eu começo a ter problemas emocionais, porque eu tenho muita coisa acumulada que não foi processada. É a mesma coisa que você tem um monte de trabalho para fazer e toda vez alguém vem e coloca mais trabalho na sua mesa. Acho que fica bem claro quando a gente pensa em escritório de advocacia. Eu já trabalhei em escritório de advocacia, é bem assim. Tem aqueles montes de processos, aquelas pilhas de papel na mesa e você tá ali trabalhando igual uma doida naqueles papéis e daqui a pouco vem alguém e coloca mais. E você não dá conta de processar. É isso que acontece com o seu cérebro. É isso que acontece com o seu cliente quando ele não dorme naturalmente, quando ele usa medicamentos para dormir. E daí, às vezes, o cliente está tão descontrolado emocionalmente que começam a aparecer vários outros sintomas. E, na verdade, isso está ligado com a medicação que ele está tomando indevidamente, tá? Ó, além disso, eles corrompem os nossos hormônios, intoxicam os rins, o intestino e o fígado, liberam radicais livres, dopam. Quem é que toma medicamento que não acorda dopado no outro dia, né? Pelo amor de Deus. Aumentam a fadiga e causam dependência. É o melhor caminho? Não. Não. A gente vai buscar outras opções, ok? Então vamos lá. Um outro que também é muito comum, que são aqueles negocinhos, assim, aqueles sorinhos, aqueles medicamentos de pôr no nariz, descongestionantes nasais, tá? Ó, pode induzir a tolerância. O que isso quer dizer? Quanto mais você usa, menos efeito ele vai fazer. E daí você tem que usar quantidades maiores. Isso aumenta o risco para a sua saúde, tá? Tem efeito rebote, ou seja, é para descongestionar. Daqui a pouco ele para, além de criar tolerância e parar de fazer efeito, ele começa a fazer efeito rebote, ou seja, ele começa a congestionar o seu nariz, ok? Pode causar dependência psicológica e isso daqui é muito real. Eu já conheci várias pessoas com dependência psicológica desse tipo de medicamento, tá? É muito comum. Pode causar rinite medicamentosa, pode aumentar a pressão sanguínea e trazer problemas para o coração. Olha só, é só um medicamento, é só um remedinho. Vai lá na farmácia, nem precisa falar com o farmacêutico, nem precisa falar com o médico, pega na prateleira, parece docinho no mercado. É verdade? Só vai lá e pega, vai pondo na cestinha e leva embora. Não é inocente, gente, não é inofensivo. Tem opções naturais para isso. Ó, paracetamol, aqui ó. Quando metabolizado pelo fígado, se transforma em uma substância tóxica que pode sobrecarregar o fígado, causando lesões irreversíveis e até falência do órgão, tá? Então preste atenção, não é só isso. Paracetamol todo mundo toma, inclusive criança. Inclusive criança. E olha só esse dado aqui, ó. A mistura do paracetamol com um anti-inflamatório, por exemplo, pode provocar overdose acidental. Quantas vezes a gente vai na farmácia e começa a comprar um monte de coisa, a criança ficou ruim, começa a comprar um monte de coisa,
E às vezes você nem sabe as misturas que você está fazendo e está colocando a sua vida em risco, a vida da criança em risco, a vida da pessoa que você está ajudando em risco. Enquanto tem várias opções naturais ali para isso, tá? Ó, os prazóis, os antiácidos da vida. Age na diminuição do suco gástrico e o seu uso por um longo período pode causar efeito rebote. Ou seja, tá usando para diminuir a acidez e daqui a pouco começa a produzir muita acidez. E isso é muito real, gente, muito real. Eu conheço pessoas que tomaram por 10, 15, 20 anos e nunca conseguiram resolver o problema. Muito pelo contrário, tinham que ficar tomando o tempo todo, porque causa efeito rebote, tá? Gerando assim o excesso de produção de gastrina. Pode aumentar o risco de infecções e dificultar o organismo a absorver nutrientes. Isso aqui é muito sério. A dificuldade do nosso corpo, do nosso intestino de absorção de nutrientes podem causar vários problemas de saúde, tá? Diminuição severa dos níveis de magnésio, causando alguns casos de problemas cardíacos. Casos de osteopenia e osteoporose também estão ligados com essa diminuição de absorção de magnésio por conta dos antiácidos, tá? Aumenta a chance de câncer gástrico. E isso daqui, esse dado de aumenta a chance de câncer gástrico, já começa, o risco da pessoa que toma, né, os antiácidos, já começa com 20 a 30 dias de uso. Então a gente pensa, não, precisa usar muito tempo para aumentar a chance. Não, com 20 a 30 dias de uso já começa. Então precisa ficar atento. Ó, dipirona. Provoca a diminuição da quantidade de células do sangue, como glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Risco de choque anafilático, reação alérgica grave, que mesmo quem está acostumado a usar medicação pode sofrer. Gente, países como a Austrália e Estados Unidos já proibiram dipirona nas prateleiras há muito tempo. Muito tempo mesmo. E aqui ainda é usado assim, ó, sem cuidado algum, tá? Ó, aspirina. 8 comprimidos são suficientes para causar choque cardiovascular e insuficiência respiratória. É muita coisa. É muita coisa. Ó, a aspirina aumenta as chances de úlceras, sangramentos estomacais e intestinos severos. Se não me engano, teve essas séries, assim, de hospitalar, assim, teve uma delas, eu não lembro qual foi, que teve um caso desses que eles abordaram, eles estavam falando sobre a automedicação, porque normalmente esses programas, eles levantam algumas bandeiras, né, para reflexão, e eles estavam nesse episódio falando justamente sobre essa automedicação. E a pessoa sofreu um acidente, entrou para fazer cirurgia por conta desse acidente, e ela começou a ter esse sangramento. E daí, alguém que estava acompanhando ela falou que ela tomava muita aspirina. Então, olha só que interessante, né? A gente nunca sabe o risco que a automedicação pode trazer e o risco que o excesso de medicamento também pode trazer. Corticoides também são muito comuns, tá? Ó, um estudo de 2001 comprovou que mais de 20% das pessoas que usam corticoides podem ficar dependentes da substância, mesmo com uso em curtos períodos de tempo. Gente, corticoide tem em tudo. Tem nos remedinhos descongestionantes ali, para rinite, para sinusite, para asma, para bronquite, nas bombinhas. Tem em pomada tópica. Tem tudo. E normalmente, quando o médico não sabe o que é, não sabe o que fazer, não sabe o que receitar, acaba receitando um corticoide. E daí, gente, ó, o uso de corticoides em longo prazo pode estar associado a sequelas mais graves, incluindo osteoporose, necrose articular asséptica, insuficiência adrenal, problemas gastrointestinais, hepáticos e oftalmológicos, supressão do crescimento e possíveis malformações congênitas. É isso aqui. É sobre isso. Agora, uma indústria que fatura 40 milhões de dólares no Brasil vai querer que você saiba dessas informações? Vai querer que o seu cliente saiba? E o seu cliente realmente ele acha que é mais fácil tomar um comprimidinho.
mas ele não tem noção de tudo isso aqui que eu acabei de falar para você. Ele não tem essa noção. E cabe a nós, cabe ao terapeuta natural mostrar isso daqui para ele. Só que como que a gente mostra isso para ele se a maioria das vezes nem o próprio terapeuta tem esse tipo de informação, tem esse tipo de conhecimento? Agora você já tem, que agora você está aqui na hora da interoterapia aprendendo. Mas a gente precisa trazer a hora que o cliente, a hora que você perceber isso, ou a hora que você olhar para o cliente, né, e falar, meu Deus do céu, olha quanta medicação você toma sem necessidade.